Pois bem, vamos voltar a falar sobre enchentes no Rio Grande do Sul, né? Muitos áudios nas redes sociais e eu classifico de total irresponsabilidade dizer que teremos aí uma nova enchente agora em setembro. É plenamente compreensível, né, que as pessoas estejam aterrorizadas, elas estejam com trauma, medo, né? Porque só quem viveu na pele uma enchente o que é um trauma, o medo de perder tudo novamente, o pouco que sobrou ou os novos eletrodomésticos, os novos mobiliários da casa, que ainda vai demorar 1 ano, 2 para pagar, né? Então é plenamente compreensível, né, que as pessoas estejam realmente, verdadeiramente com medo. Só que fazer disso terrorismo, alarmismo, uso político dessa situação, porque agora em outubro nós teremos eleições e o assunto predominante é as pessoas não querem saber sobre emprego, elas querem saber sobre minha casa vai alagar agora em setembro, como está dizendo aí. É isso, é a primeira pergunta, né? E muitos áudios estão circulando nas redes sociais dando como certo. É certo que vai alagar, vai ter uma enchente até pior da que tivemos em maio, né? Tá todo mundo falando, as pessoas realmente. Recebi mensagem de São Leopoldo, de Eldorado do Sul, do Sarandi. Bom, gente, o que eu preciso dizer para vocês? É tudo achismo. Eu falo isso com toda a segurança. Tudo achismo. Ninguém tem hoje condições de dizer com certeza que teremos uma nova enchente. É claro que precisa cobrar a casa de bombas que está lá em São Leopoldo operando, de repente, ao invés de duas bombas, uma só. Isso é claro, isso mesmo que não tivesse tido enchente, a gente teria que cobrar que o poder público coloque as casas que hoje são, inclusive, totalmente ultrapassadas. Isso, não, no meu ponto de vista, não precisava nem ter vindo engenheiros lá da Holanda para dizer que as nossas casas de bomba elas são ultrapassadas e foram projetadas para 1970. Hoje tem tem bombas, né, que funcionam embaixo da água. O caso das bombas em São Leopoldo, lá que foi utilizada, que funcionaram debaixo da água, sem parar. Agora, as casas de bombas que a gente tem hoje, elas se pegou um pouquinho de água, já para de funcionar os motores. Isso, num cenário de 2024, não precisa dizer que está ultrapassado. Mas o que eu volto a dizer, ninguém tem condições hoje de dizer que teremos uma nova enchente. Não tem. É suposição, é achismo, especulação. E é mais utilizado para fins eleitorais do que propriamente com responsabilidade. Eu chamo a atenção das pessoas porque é um assunto que todo mundo, para todo mundo interessa a enchente, né? E por que eu digo isso? Hoje nós não temos nem equipamentos meteorológicos adequados para prever as chuvas com certo grau de precisão. Recém estão instalando lá um radar meteorológico no Morro de Montenegro, que inclusive foi lá levar um equipamento, um guindaste caiu lá, teve uma confusão toda lá. Então, assim, não há como hoje prever com exatidão que teremos uma enchente. Não há como, não há como. Porque basta a gente observar que nem a previsão do tempo para dizer se vai sol, se vai ter chuva e tal, muitas vezes acertam, né? Quem dirá uma enchente? Se a gente não consegue, não tem hoje radar meteorológico para prever com exatidão se teremos sol, se teremos chuva, muitas vezes erra, porque é uma previsão, né? Isso é importante dizer. Quem dirá uma enchente? Bom, mas também não vamos ser responsáveis aqui. Basta a gente ver os rios, né, o volume de areia no Guaíba que se criou. Tem vídeo circulando de uma dupla, né, de homens lá no meio do Guaíba andando de a pé, com água na cintura. Né? Não precisa ser especialista para entender que se vier o mesmo volume de chuva com um pequeno espaço de tempo, a gente vai ter uma enchente até maior. Porque assim, tem areia, tem terra, vem um volume de chuva maior ou igual, não tem espaço para onde a água ir, vai alagar mais espaços ainda. Mas é importante destacar, gente, é muito importante destacar que apesar desses muitos boatos na internet, não há indícios por enquanto. Eu vou repetir. Não há indícios de que teremos uma enchente pior do que maio. Não há indícios. Existe especulações, mensagens, né, que estão sendo usadas nas redes sociais,
foi muito viralizado uma mensagem apontada, né, uma senhora lá, eu trouxe aqui no último vídeo, de uma senhora lá de Nova Roma, enfim, que é iminente o risco, né, de que teremos aí alguma enchente mais forte. Sendo bem objetivo, tá? Bem objetivo. Eu tenho acompanhado alguns especialistas que dizem, né, que a tendência é de que a gente não vá ter outra enchente. A tendência. É claro que a gente tem que monitorar os riscos das enchentes, né? Ainda mais em áreas como o Rio Grande do Sul, que já teve essa catástrofe em maio. Bom, não há nada que aponte isso, que setembro a gente vai ter uma enchente pior. Não há. O conteúdo que a gente está vendo cada vez mais é de que tem viés político, né? Infelizmente, né, o Brasil tem isso, não só aqui, no mundo inteiro, né? As pessoas usam a tragédia para se promover. Nós, no meio da enchente, tinha vereador subindo na ponta do dique, eu estou monitorando o nível do rio. O vereador não faz isso. E outra, muito que ia poder mudar alguma coisa, o vereador subir uma escadinha, fazer um vídeo e dizer que está monitorando o nível dos rios. Ele deveria ter visto a casa de bombas com antecedência, se realmente estava funcionando. Essa situação, sim. Mas assim, o viés político está muito forte, né? Todo mundo usa para se beneficiar, para se promover. Setembro de 2023 houve de fato uma grande enchente, né? Não pior que a de maio, mas não há previsões para isso nesse ano, tá? Nesse ano, o fenômeno Laninha passa pelo Rio Grande do Sul. Na prática, isso significa tempo mais seco e temperaturas mais baixas. Isso é diferente do cenário de 2023, quando o El Ninho, ou seja, nós tínhamos o El Ninho em setembro, agora nós temos o Laninha. A diferença, o Laninha é mais seco. Tanto é que, assim, vamos ser objetivo aqui. E eu não quero criar aqui uma narrativa sem base nenhuma. Eu quero ser coerente com a verdade. Eu passei pela enchente também. Eu vivi a enchente, eu entrei dentro da enchente em Canoas. Então eu sei o que eu tô falando, tá? Sempre nessa época do ano Expo Inter, né? Nós estamos cobrindo a Expo Inter, chove muito, né? Até tem um meme na internet que diz que espera-se a chuva espera a Expo Inter chegar para ela cair, né? E esse ano a gente não teve no primeiro final de semana de chuva, a gente não teve, não vai ter até sexta-feira, né? Chuva. Pode ser que chova no final de semana. Pode ser. Então, assim, já tá diferente. Todos os anos chove, né? Expo Inter, chuva. Não é o que está acontecendo. Hoje, né, um sol, amanhã, quarta, tem previsão de muito sol, claro, com frio, mas não tem previsão de chuva. Nenhum instituto de meteorologia do Brasil, nenhum, aponta para chuva recorde agora em setembro. Vai chover? Claro que vai chover. Ao contrário do que aponta a mensagem que está circulando nas redes sociais, uma chuva de 300 milímetros não é a média para o mês no estado. A média é de 108 milímetros no estado. Ou seja, a pessoa pega e grava. Hoje a internet ela tem isso. Qualquer pessoa fala o que quiser, né? E muita gente acredita. Né? A mensagem ela não acerta. Ela diz que uma chuva de 300 milímetros não é a média para o mês. Claro que não é, porque é 108 milímetros a média de chuva no Rio Grande do Sul. Então, assim, embasamento nenhum, achismo, especulação e tudo mais. Bom, apesar dos pesares, né, é possível que haja algum tipo de alagamento agora em setembro? Sim. Segundo critérios técnicos, alagamentos em áreas isoladas são mais complicados de se prever com antecedência. Nesse sentido, o áudio, né, que dessa mulher lá de Nova Roma acerta ao cobrar um plano eficaz de contingenciamento de chuvas, o que não há uma probabilidade grande de uma enchente recorde ocorrer. O evento de maio foi algo raríssimo e não há grandes chances de se repetir, pelo menos com as previsões até agora, né? Então, é um boato sem comprovação. Achismo, viés político, para usar, porque tem eleições agora em outubro, e aproveitar do trauma da população para criar narrativas.
não sejamos ingênuos que não pode, que não possa ocorrer. Claro que pode acontecer. Já tem histórico, antes não tinha. O que eu falo para amigos e familiares sempre, tá? Amigos, familiares, colegas. As pessoas elas não podem viver no terrorismo, no alarmismo, na iminência de um. Sabe, isso já, além dos traumas, fica até pior. Eu sugiro sim, eu falo, um reboque, um caminhãozinho, deixa de pronto, de um contato, porque se a gente tiver uma previsão que amanhã, quarta-feira, por exemplo, quinta, vai chover 400, 500 milímetros, as pessoas podem sim retirar o mais grosso de dentro de casa, né? Os eletrodomésticos, alguma coisa assim, para tentar salvar. Porque a última enchente, o que aconteceu é isso, as pessoas não tinham histórico, não acreditavam que aconteceu e aconteceu. Agora tem histórico. E não enche em uma hora. Todo mundo sabe, não teve nenhuma região aqui da Grande Porto Alegre que encheu em uma hora, levou algumas horas. Esse tempo daria sim, se as pessoas fossem avisadas, de tirar os móveis, os mais importantes, né, de dentro de casa. Agora se tem a certeza de que pode voltar a acontecer. Sobretudo porque os bueiros estão todos entupidos, né? Os bueiros, os rios, eles estão cheios de terra, de areia. Podem acontecer sim. Não adianta que eu também diga, não vai acontecer. Não, ninguém tem essa certeza. Ninguém tem certeza de nada. E por não termos certeza e ser só boato, o que a gente pode fazer hoje é cobrar as autoridades para um plano, arrumar, modernizar as casas de bombas, que elas foram realmente fundamentais para o processo. Não foi só extravasamento, rompimento de dique, foi a água voltando pelo bueiro, sim. Eu acompanhei isso na prática, né? Na prática, estava lá na hora que a casa de bombas em determinado bairro lá em Canoas parou, começou a voltar tudo pelo bueiro, né? Então, assim, a casa de bombas ela não pode parar nunca jogando a água de volta, né? Isso é um tema, e claro, todo um sistema de proteção que tem que ser criado, mas isso não é em um mês, dois, é a médio e longo prazo e vai em milhões e milhões e milhões de reais. Hoje estamos preparados para um novo volume dessa magnitude? Claro que não, até está pior ainda. Só que as pessoas elas conseguem ser avisadas com uma certa antecedência, um dia, 2 dias, mas tu dizer que agora setembro, logo ali vai dar uma pior e tal, achismo, especulação, irresponsabilidade. É a palavra mais indicada. Gente que quer se aproveitar dos traumas das pessoas para criar uma narrativa que ainda não se consegue comprovar. E eu não quero dizer aqui que não vai dar uma nova enchente, mas eu não posso ser irresponsável em dizer que já tem certa que já está certo esse argumento, porque seria até mais irresponsável ainda. Se tu conversar com qualquer especialista, qualquer autoridade de meteorologia, qualquer hidrólogo, qualquer pessoa que entenda um pouco mais, vai dizer não. A tendência é que, inclusive, seja menos volume de chuva do que setembro do ano passado, porque nós estamos, vocês sabem, no mundo inteiro tem o Laninha e o El Ninho. O evento climático, né, a situação climática que nós tínhamos no ano passado vai ser diferente desse ano. Prova disso é a própria Expo Inter, que a gente não está vendo chuva, como todos os anos tem. Então, assim, ficar totalmente desprecavido não é o caminho, mas também viver com a corda no pescoço o tempo todo de que vai acontecer, eu acho que as pessoas não conseguem nem ser felizes, elas vivem num pesadelo constante. E não pode ser assim. Tem que estar precavido para tirar as coisas de dentro de casa, um caminhãozinho. Nem todo mundo tem, a gente sabe que não. Mas é o que nos resta. A gente tem que dançar conforme a música. Em resumo, não há comprovação de que teremos uma nova enchente em setembro. Se você receber áudio, receber vídeo, você pode observar. É bom a gente sempre estar atento a tudo, mas não há indícios, por enquanto, de que o Rio Grande do Sul terá uma nova enchente agora em setembro. Por enquanto, mentira, especulação, boato, viés político e tudo mais que não ajuda em nada as pessoas que estão aterrorizadas e com medo de tudo que aconteceu.